Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre formulários. Na internet existem páginas que são estáticas, que são aquelas que a gente coloca conteúdo e as pessoas simplesmente consomem esses conteúdos, elas abrem o site e lêem esses conteúdos. E existem páginas dinâmicas, no qual existe interação entre a pessoa que está usando o site e o sistema. Então, quando existe interação, geralmente essa interação acontece por meio de formulários, no qual as pessoas podem enviar informações para o sistema que cuida do site. E a forma como a pessoa pode enviar informações é através de formulários. A gente vai criar aqui um exemplo de um formulário de orçamento para uma agência. Então vamos lá. Vou criar aqui primeiramente a tag de título para organizar e ficar bonitinho aqui. Orçamento. Pronto. Esse é o título da página de orçamento. Agora eu vou começar, que é criando a tag form. Todo o conteúdo do formulário deve vir aqui dentro dessa tag form. Como a gente não vai estudar programação por enquanto, que a gente vai ficar apenas na personalização dos campos, a gente não vai estudar os atributos aqui do form, que é o method e o action. Então, a gente vai ficar na criação dos campos. Então, o primeiro campo que eu vou criar é o campo input. Vamos supor que para esse formulário de orçamento, eu quero pegar primeiro o nome da pessoa. Eu vou criar um input no qual o tipo desse input vai ser text, ou seja, esse atributo aqui vai dizer que esse campo de entrada de dados vai receber qualquer tipo de texto. Então a pessoa vai ficar livre para digitar qualquer tipo de texto nesse campo. E o name vai ser nome. Name é muito importante, porque o sistema que vai receber esse formulário vai identificar cada campo desse através desse name aqui. O valor que a pessoa digitar nesse campo, só vai ser possível o sistema receber esse valor através desse atributo name, que vai identificar cada campo separadamente. Então, bom, já criei aqui o primeiro campo, que é o nome, porém, a pessoa ainda não sabe que aqui é para digitar um nome. Então, uma das formas de fazer isso é colocando o atributo placeholder. Vou colocar aqui, digite seu nome. Esse atributo ele vai mostrar um texto dentro do campo quando esse campo estiver vazio. A pessoa vai saber que aqui dentro é para digitar o nome dela. Só que, além disso, eu quero colocar também um texto que fique antes do input. Eu vou colocar aqui a tag label. Essa tag ela vai servir como uma etiqueta. Aqui eu vou botar nome. Uma etiqueta para dizer ao usuário que esse campo é para ser digitado o seu nome. Pronto. Agora eu vou criar um outro campo que vai ser e-mail. Vou copiar aqui, porque ele também vai ser do tipo text. Eu vou alterar apenas o name, que eu vou colocar e-mail. Aqui o placeholder, vou colocar digite seu e-mail. Prontinho, tem um outro campo aqui para e-mail. Agora tem um problema. Eu não quero que esses campos eles apareçam um ao lado do outro. Eu quero que apareça um abaixo do outro. O que é que a gente faz para isso? A gente pode inserir cada campo desse dentro de um parágrafo. Por quê? Porque o parágrafo é block, ou seja, um elemento block ele vai tomar a largura inteira da tela. E os outros elementos que vierem depois vão ficar abaixo. Então vou criar aqui o P em cada campo desse. Eu vou colocar dentro de um P de parágrafo. Criar aqui também para o e-mail. Prontinho, agora já está um abaixo do outro. Então eu já tenho dois campos aqui para o formulário, nome e e-mail. Vou criar um outro campo que vai ser para a pessoa digitar a senha. Vamos supor que para esse orçamento aqui a pessoa cria um cadastro. Então esse campo vai ser de senha. E o tipo desse campo, ao invés de text, eu vou colocar password. Por quê? Porque quando a gente pede para a pessoa digitar uma senha, a gente não quer que essa senha fique exposta, fique visível. Então, colocando password, o navegador, quando a pessoa digitar, não vai mostrar o texto que ela está digitando. Então, aqui no placeholder, a gente pode colocar o asterisco para simbolizar que é uma senha. Prontinho, a gente já tem... Deixa eu consertar aqui. Ok, a gente já tem um outro campo que é senha. A gente já coletou aqui alguns dados básicos para o orçamento da pessoa. Mas a gente vai ver outro tipo de entrada de dados, que é checkbox. Eu vou mostrar a checkbox através da opção de interesses. Vamos supor que eu queira saber
qual interesse a pessoa tem em fazer um orçamento com a gente. Vou colocar aqui um título H3, só para fazer uma subdivisão mesmo e organizar o conteúdo. E aqui logo abaixo eu vou criar os campos de interesse. Vamos supor que seja input, o tipo desse input agora que vai ser diferente dos outros, vai ser checkbox. Esse tipo checkbox vai simbolizar que esse input aqui é do tipo que aparece uma caixinha para a pessoa selecionar, para a pessoa marcar. Então, depois do tipo que a gente já escolheu o checkbox, vou colocar o name, colocar interesse, prontinho. O label, ao invés de colocar antes, eu vou colocar depois. Pelo simples fato de que eu quero que apareça a opção do checkbox logo depois da caixinha. Vou colocar aqui criação de site. Pronto, já apareceu aqui depois da caixinha. Obviamente que simbolizando que se a pessoa marcar essa opção, ela vai escolher criação de site. Eu vou criar agora outro checkbox que vai ser a opção de rede social. Pronto, já tenho aqui um checkbox no qual a pessoa vai escolher se ela tem interesse em criação de site ou rede social, ou ambas as coisas também, que o checkbox possibilita que a pessoa marque mais de uma coisa. Então, agora falta uma coisinha, que é value. O valor no checkbox tem que ser pré-configurado. Por quê? Porque como a pessoa só tem a opção de marcar, então a marcação em si tem que indicar que a pessoa está escolhendo um valor. Diferente dos campos de cima, que a pessoa digita um valor, aqui não. A única opção de passar um valor para o sistema é marcando. Então esse valor já tem que ser pré-configurado aqui. Vou colocar site no primeiro input checkbox. No de baixo, vou colocar social. Prontinho. Agora a gente vai criar um outro tipo de input, que é o input rádio. Vou criar aqui rapidinho o type rádio. O tipo rádio é aquela forma redondinha no qual a pessoa vai escolher uma alternativa ou outra. Vamos simbolizar aqui nesse formulário de orçamento que eu queira saber como a pessoa conheceu nosso serviço. Eu vou botar aqui igual como a gente colocou acima o H3. Perguntar aqui como nos conheceu. Pronto, coloquei aqui o título. Aqui no rádio vou colocar o label logo após o rádio. E a primeira opção vai ser Facebook. A pessoa nos conheceu pelo Facebook. E a outra opção eu vou colocar que ela nos conheceu pelo Google. Pronto. Já tenho aqui a opção de rádio, de entrada de dado do tipo rádio. Vou colocar aqui o name. Lembrando, pessoal, que name você tem que colocar em todos os inputs, todas as entradas de dado de um formulário, você tem que colocar name, que é a forma que o sistema vai poder identificar cada campo lá quando for receber. Vou colocar aqui como conheceu. Lembrando que deve levar no rádio o mesmo name. As opções rádio que você faz devem ter o mesmo valor de name, assim como no checkbox também tem que ter o name igual aqui. Prontinho. E aqui também o value, que vai indicar o valor quando a pessoa selecionar a opção, por exemplo, de Facebook. Colocar aqui value face e no de baixo colocar value Google. Prontinho. A gente já tem aqui um formulário bacana para trabalhar. Então, a outra forma de entrada de dados, ao invés de ser input, como a gente viu até agora, é select. Você já deve ter visto muitas vezes quando a gente tem uma caixinha de seleção, no qual a gente clica, aparecem as opções e a gente escolhe. A gente utiliza essa tag select e dentro dela, em cada opção que a gente vai adicionar, a gente utiliza a tag option, que vai simbolizar cada opção desse formulário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, quanto a pessoa tem para investir nesse orçamento. Coloca quanto pretende investir. A pessoa, no caso, vai marcar, vai selecionar a opção de quanto ela tem disponível para investir. Vou colocar aqui
R$ 1.500 como uma das opções desse select. Na outra opção, vou colocar R$ 3.000. E na outra opção, R$ 4.000. Prontinho. Vocês já podem ver aqui que a gente criou um select com 3 opções, no qual a pessoa vai poder escolher uma das opções. Lembrando que, como em todos os outros campos, a gente tem que colocar o name no select, que é o que vai identificar ele. E no option, a gente tem que colocar o value em cada opção. Isso aqui, por exemplo, se a pessoa selecionar o 1.500, o value desse select aqui vai passar para o sistema 1.500. Se a pessoa selecionar 3.000, o value do select vai ser 3.000. Finalizar aqui, 3.000. E no último option, colocar o value 4.000. Prontinho, a gente já tem uma outra forma de entrada de dados, que é o select. E para finalizar, a gente vai ver aqui uma outra forma de entrada de dados, que é test area. Essa forma aqui, ela vai aparecer como um campo que a pessoa vai digitar um texto livremente. Eu vou colocar dentro da tag P para poder aparecer como nos outros que a gente criou no início, pegando a largura toda na forma de block, display block. Então, só fechar aqui a tag P. Pronto. Perceba que já pulou a linha e não ficou na mesma linha que o select. Deixa eu ver qual o erro aqui que está aparecendo. Test area. Aqui faltou o E. Prontinho. Nosso test area está aqui aparecendo. A gente tem que atribuir a ele um nome. Por exemplo, observações. Vou deixar OBS de observações. E prontinho, a gente tem aqui um campo para observações. Pode colocar aqui também um label. Observações. Pronto. Eu vou colocar esse P aqui, depois do label, para pular linha aqui. O select também eu vou colocar com o P. Prontinho. A gente já tem aqui para a pessoa digitar as observações aqui nesse campo test area. Então, para finalizar, a gente agora só falta o botão de submeter. Esse botão vai ser o fechamento de tudo isso. Quando a pessoa já tiver preenchido todo o formulário, ela vai ter que clicar no botão, e esse clique no botão vai fazer com que todas as informações do formulário sejam passadas para o sistema. A gente vai adicionar esse botão na forma de input type. A gente vai colocar submit, e o value a gente vai colocar enviar. Esse value vai aparecer aqui dentro do botão. O texto que vai aparecer no botão é o que a gente colocar em value. Então, assim a gente finaliza essa aula de formulário.